Quando a gente olha para essa história linear de causas e efeitos, etc e tal, existe aqui, dentro da história linear, as histórias paralelas Isso. que cruzam essa história. Por exemplo, enquanto história linear, eu tenho criação, queda, redenção, arrebatamento, pensando isso linearmente, né. E isso é um processo que acontece de agora já estamos aí há mais ou menos alguns milênios, né, pensando de Adão a 2024, digamos Aham. assim, né. A gente tem a criação, a gente tem a queda, a redenção e temos o futuro arrebatamento. Nessa linha aqui, eu tenho os decretos históricos de Deus sobre como a história será conduzida. Ao passo que, paralelo a isso, eu tenho o cachorro, eu tenho um passarinho, eu tenho um periquito, eu tenho um papagaio, eu tenho um bebê que foi nascer e morreu, né? Eu tenho uma série de coisas que vão acontecer nas micros histórias do, por Uhum. exemplo, eu estar aqui no podcast, né? De eu ir ao banheiro fazer cocô, de eu tomar água, tomar banho, etc e tal. São coisas que vão acontecendo, mas que em nada impacta essa história geral de queda, redenção, arrebatamento, né. E aí, qual que é o ponto chave que eu estou querendo puxar? Se eu estabeleço que tudo foi decretado, tudo foi decretado, no aspecto de até a minha vontade de fazer cocô no banheiro, a hora exata que eu estou indo para lá, parece que eu estou diante Determinismo. é, de uma grande, como é que chama? De uma grande matrix, no Uhum, fim das contas. Sendo que, olhando para o relato bíblico, parece que não é bem assim, uhum. né. Parece que, ao mesmo tempo que a história está determinada, esses indivíduos têm, dentro daquilo que está determinado, as possibilidades de ação, de escolhas que, de modo algum, alterará o curso da história. Seria, por exemplo, a gente pensar um ônibus que se pega no centro de Maceió, que vai ao centro de Rio Largo. Tá todo mundo no mesmo ônibus ali. E aí eu tenho esse ônibus coletivo e nesse ônibus que está em curso, eu tenho pessoas sentadas, pessoas em pé, pessoas conversando, pessoas fazendo coisas aleatórias, sem relações diretas, algumas sim, outras não, sendo que nada do que essas pessoas estão fazendo vai alterar o curso desse busão, que Uhum, saiu de um ponto a outro, uhum. né. E aí, me parece que esse decreto aqui, em termos de curso da história, ele é para esse O ônibus, ônibus. e não para essas pessoas nas suas mais íntimas questões de, por exemplo, a hora de comer uma galinha, a hora de comer uma carne, né? Essas questões mais íntimas de coisas que, se a gente vai pensar em um Deus que vai estar preocupado, por exemplo, se eu vou pintar meu cabelo, decretar que eu vou pintar meu cabelo de azul, de amarelo, se eu não vou pintar, né? Parece que, como você colocou bem no começo, estamos diante de robôs e não de seres autônomos, nesse caso, imputáveis, né? E aí, qual que é o ponto? Se eu estabeleço a lógica de que Deus decretou, no sentido da sua vontade ser a queda, eu estabeleci a lógica de que Deus é todo mal, né? Porque se é Deus quem decreta a queda, e não só decreta, mas providencia tudo para que ela aconteça, como a criação de um ser contingente e a criação de um ambiente onde esse ser pecaria, sabendo ele que aquilo ia acontecer, ainda assim faz, sabendo que aconteceria, parece que é aqui Deus é todo mal. Se eu penso que Deus não decretou e, em não decretando, ele apenas observa, eu estou aqui diante de um Deus que ele não fez por decreto, mas fez por ciência do que aconteceria. E toda a providência dele não estaria debaixo do seu decreto, mas debaixo dele ser conhecedor antecipado da história. E aí, como é que você baliza essa questão?